Olha, tudo pronto, preparado, mais uma história maravilhosa que você vai ouvir do começo até o fim, porque realmente é de uma das histórias mais lindas aqui do canal. Você não pode perder por nada. Curta o nosso canal, dá o teu joinha, se inscreva no canal, para nós é muito importante. Ô Paulinho, uma dúvida que eu tenho. Aquele telefone que você coloca ao lado do título da história, o que que é? Primeiro, ele é um WhatsApp. Então, através dele, você pode mandar mensagem de texto, de voz, o teu pedido, falar conosco e dar até a sua opinião falada a respeito das histórias. Ali você pode realmente participar. Uma outra coisa muito importante é que esse mesmo telefone também é uma chave Pix, por onde você pode apoiar o nosso canal com a sua doação. Tem muita gente que o faz e eu queria agradecer sobremaneira as pessoas que nos ajudam também nesse sentido. Quer ver? Um agradecimento aqui todo especial para essa pessoinha que mandou aqui R$30, Lourdes Borella. Ô, tão bela Borella, alô Lourdes, xará de uma tia muito amada por mim, minha saudosa tia Lourdes. Lourdes Borella, obrigado pelo teu carinho, tá? Que Deus lhe dê em dobro, minha amiga. Obrigado mesmo, do fundo do coração, eu só tenho que te agradecer. Quero também agradecer José Fernando Rosa. Ô Zé, muito obrigado, viu Zé? Ele mandou 111. Mandou 111 aqui pro canal. Ô José, muito obrigado, viu? Fica com Deus e só tenho que lhe agradecer. Essa mulher que eu vou citar agora, o agradecimento para ela é especial porque ela é muito constante. Ô dona Roseni, a senhora é minha ouvinte mais constante nessa coisa de apoiar o canal. O Rosenir Bianconi está sempre ajudando, está sempre contribuindo. Que coração que você tem, Rosenir Bianconi. Que Deus lhe dê em dobro e lhe dê principalmente paz, amor e felicidade para o seu coração. Tá certo? Um beijo muito carinhoso para a senhora, pode ter certeza. Agradeço demais, tá? Então quem puder ajudar, saiba que esse telefone de São Paulo, 951336677, ele também é chave Pix, 951336677, assim como também é o WhatsApp, perfeito? E agradeço a você que entrou e se tornou membro aqui do nosso canal. Ah, devo muito. Nossa, eu sou grato demais a essas pessoas que são lindas, que são espetaculares. E eu queria citar aqui o Bonfim Vicente Souza, a Silvana Solano e a Marli Solange, pela força, pela ajuda e pela amizade. Perfeito? Isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história espetacular de hoje acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, meu amigo, o meu nome é Maria das Graças. Maria das Graças, nome bonito, né? Maria das Graças. E hoje eu, até antes de começar a narração aqui da história, conversei aqui com o pessoal da equipe, o Reinaldo, falei, olha, hoje é o dia da anunciação feita a Nossa Senhora. A anunciação feita pelo anjo, né? A Nossa Senhora, de que ela estava grávida, e grávida do Espírito Santo. Hoje é o dia 25 de março. E eu começo a história com a carta com a história da Maria das Graças. Meu amigo, nasci num pós-guerra. E nossa, como o tempo voa. Nasci em Tupã, interior de São Paulo. Ali vivi, ali me criei.
Sempre fui uma mulher muito simples. A minha família é simples, honesta, sonhadora. E eu sempre acreditei no amor verdadeiro. Só que meu primeiro casamento, que aconteceu lá mesmo em Tupã, não deu certo. Na verdade, eu nem cheguei assim a oficialmente me casar. Foi aquela história de viver juntos. E eu tinha ficado grávida, e ele resolveu me assumir, mas não com aquela convicção toda. Foi mais pressão feita por parte da família. E não deu certo. Nasceu o meu filho mais velho, Paulo. Na época, Paulinho, esse nome estava em alta. É o seu. Xará teu, meu filho. Depois de um tempo de recuperação, de focar em criar o Paulo, o destino trouxe à minha vida um homem chamado João Batista. Bonito esse nome também. Era por volta de 1970 quando nós nos conhecemos. Nessa época eu tinha 25 e ele 32. João Batista. Um homem charmoso, trabalhador, honesto também, e que parecia compartilhar dos mesmos sonhos que eu. O João, ele era totalmente diferente do pai do Paulo, sabe? Era um cara assim, eu chamo de homem completo. As mulheres vão me entender. Simpático, boa gente, dado, romântico. Sabe aquele homem que tem tudo que a mulher busca nele? No João Batista eu encontrava tudo. E eu, lógico, pensei que ele fosse meu companheiro ideal. Ele tinha vindo a Tupã. Ele tinha vindo à cidade porque ele também tinha seus familiares ali, viveu por ali. Mas frequentemente ele viajava por conta de uma sociedade que ele tinha numa serralheria lá no Mato Grosso. Ele dizia que trabalhava para nos proporcionar uma vida digna. E de fato parecia que todos os esforços do João Batista eram exatamente para a família. Em pouco tempo nós nos casamos, eu e o João. Ele acolheu o Paulo, meu primeiro filho. Eu falei que ele era um homem completo. Sabia fazer as coisas. Ele soube como acolher o meu filho Paulo. E juntos nós tivemos mais dois. O Ricardo, que nasceu em 72, e a Ana Carolina, que nasceu em 1975. Nossa vida em Tupã era tranquila, ao menos parecia ser. João sempre atencioso, cuidadoso, amoroso comigo e com as crianças. Passávamos os finais de semana em família. Ele acompanhava os primeiros passos das crianças, ia aos eventos escolares, estava sempre presente em aniversários. Ele fazia questão de dizer que a nossa família era a sua maior conquista. É completo ou não é esse homem? Tô perguntando para você que está ouvindo. É completo ou não é? Olhando para trás, eu percebo o quanto me entreguei àquele amor, e não foi à toa. João, ele tinha uma rotina peculiar, mas que nunca me despertou qualquer tipo de desconfiança. Ele às vezes passava 3 semanas em Tupã conosco, e depois uma semana inteira lá no Mato Grosso, porque ele precisava supervisionar os negócios da serralheria. Era isso que trazia o sustento para a nossa família. Ele dizia que as viagens eram sacrificantes, que ele sentia saudade de casa, mas era necessário, lógico que era. Trabalho, graças a Deus, para a serralheria não faltava. Eles construíam aqueles galpões metálicos, aquele teto metálico, para grandes galpões. E por isso a empresa tinha muito serviço. A área estava crescendo muito naqueles finaizinhos de anos 70, chegada dos anos 80.
E lógico, quando ele voltava de lá do Mato Grosso, ele trazia aquele monte de frutas diferentes para a família, para as crianças, presentes para a meninada, histórias das suas jornadas, os olhos radiantes de alguém que amava o que fazia. Meu marido João Batista amava o que fazia. Os anos foram se passando. O Paulo, meu primeiro filho, cresceu, Ricardo e Ana também. Nossa casa estava sempre cheia de risadas, barulho de criança correndo pelo quintal. Era tudo que eu sempre quis. Jamais eu desconfiei que havia algo escondido por trás do nosso cotidiano. Até que num dia comum, e isso no ano de 1985, tudo iria mudar. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma tarde de sábado, quando o carteiro chegou com uma carta endereçada à minha pessoa. Era muito raro eu receber correspondências. Olha, eu acho que eu tinha recebido ao longo da minha vida até ali umas 3, se tanto. Sim, chegava correspondência em casa daquelas, cobrança, boleto, essas coisas que toda a família recebe. Mas uma carta particular para mim, nossa! Especialmente porque a carta vinha de tão longe, o envelope era simples. O remetente indicava uma mulher chamada Lourdes, moradora em Cuiabá, Mato Grosso. Lourdes, não conheço. Cuiabá, Mato Grosso, é onde o João Batista tem a serralheria. Meu coração se apertou de leve, mas na época atribuí isso ao nervosismo de receber algo inesperado, porque eu não estava acostumado com aquilo. No entanto, mal sabia eu que aquele pequeno pedaço de papel carregava consigo o poder de despedaçar o meu mundo perfeito. Porque vocês estão acompanhando a minha história, meu mundo é perfeito. Tudo bem, você teve um primeiro filho, com o Paulo não deu certo lá com aquele primeiro... Tudo bem, é verdade. Mas depois as coisas se encaixaram de um jeito que nada precisava ser mudado. Então, eu fiz o que eu teria que fazer. Abri a carta com cuidado. A caligrafia de Lourdes era firme, mas suas palavras me atingiram como uma avalanche. Ela começou se apresentando. Só que ela se apresentou exatamente assim. E aí eu senti um solavanco no meu coração. Ela abriu a carta dela dizendo: Maria das Graças, meu nome Lourdes. Eu sou a esposa do João Batista. Tem outro lá. João Batista tem um monte. O nome é lindo, de grande significado. João Batista tem vários, não? Mas por que uma mulher escreveria para mim dizendo que ela é esposa do João Batista? A carta dizia mais: nós estamos casados há 18 anos. E nós temos 2 filhos juntos, Luiz Fernando e Jéssica. O que eu tenho a ver com isso? Eu até aí tô pensando, o que eu tenho a ver com isso? Meus olhos ainda corriam pelas palavras, incrédulos. A cada frase, eu ia chegando mais perto da realidade. Até que ela diz assim: o João Batista do qual eu falo, por incrível que possa parecer, é o mesmo com o qual você também é casada.
Pera aí, eu li isso aqui errado. Pera, deixa eu voltar aqui. O João Batista do qual eu falo é o mesmo com quem você também é casada. O que ela quer dizer com isso? Pergunta desnecessária. Mais clara, ela não podia ter sido. Pergunta desnecessária. O que será que ela quis dizer com isso? Lógico, estava claro, evidente. O meu João Batista era o João Batista dela também. O João Batista que tinha uma família comigo, tinha uma família com ela também. Há 18 anos. Lourdes mencionava a sociedade de João na serralheria e como ele passava semanas em Tupã e semanas... Meu Deus do céu, no Mato Grosso. Explicava que há algum tempo ela vinha suspeitando da ausência dele e decidiu investigar. E foi assim que ela encontrou meu nome e endereço e começou a juntar as peças. Ela anexou à carta cópias de documentos que não deixavam dúvida. Veio até uma certidão, uma cópia da certidão de casamento dela com ele. Fotos de família, passagens de avião em nome de João e bilhetes que ele deixava para ela, dizendo que ele estava cuidando dos negócios. O que eu senti não dá para descrever aqui. Perdão, Paulinho. Queria eu ter o talento de uma escritora agora para colocar o que eu senti, mas não tenho esse talento. Mas sou mulher e tenho certeza que as mulheres estão fazendo um esforço agora. Elas estão se colocando no meu lugar. Meu corpo inteiro tremia. E a pergunta que eu me fazia: como o João Batista pode ter sido tão cruel comigo assim? Durante 15 anos, ele construiu uma vida comigo e ao mesmo tempo... Peraí, ela era anterior, eu fiz as contas. Comigo 15, com ela 18. Então, no frigir dos ovos, eu era outra. Ou não? Durante 15 anos ele construiu uma vida comigo, ao mesmo tempo que mantinha outra vida com a Lourdes. Não era apenas uma traição. Não era uma traição só. Era uma duplicidade de vida que só uma mente fria e calculista poderia sustentar. Eu passei horas sentado à mesa da cozinha, a carta nas mãos, incapaz de me mover. Meu coração estava em pedaços e minha mente girava em 1000 direções. Eu pensava nos meus filhos, na minha família, na família que construímos, nos anos que dediquei a esse homem. Como eu pude ser tão cega? E as provas eram irrefutáveis. E não, a carta ficou sobre a mesa da cozinha como uma sentença silenciosa que não havia como ignorar. Não demorou muito para que o João chegasse em casa. E ele entrou como sempre, carregando o sorriso habitual e o semblante tranquilo. Mas desta vez eu não sorri de volta e nem podia. Segurei a carta em uma mão, o olhar fixo nele, e foi o bastante para que ele soubesse que eu havia descoberto tudo. João, eu entreguei a carta para ele, ele andou lendo um pedaço só. Inicialmente ele tentou desviar o olhar, era como se ele estivesse calculando o que falar. Mas em questão de segundos, ele entendeu que diante de provas tão
irrefutáveis. Não adiantaria mentir ou se esquivar. Então, com um suspiro pesado, ele puxou uma cadeira, sentou-se à minha frente. Graça. Quando ele queria falar comigo, sério, era assim. Graça. Só que naquele momento ele parecia vazio, como se a palavra não carregasse mais afeto. Graça, eu sei que você deve estar muito magoada. Eu não consegui... Agora estou falando de mim, tá, Paulinho? Eu não consegui conter a minha revolta. A minha voz saiu trêmula, mais firme. Magoada? João! Magoada? Magoada é pouco, você destruiu tudo. 15 anos da minha vida, nossa vida, nossos filhos. E essa Lourdes? Você também está destruindo a vida dessa Lourdes, dos filhos dela? Eu só quero saber de você o seguinte: como é que você teve coragem? Como você conseguiu conviver com essa mentira por tanto tempo assim? Porque não começou ontem. Ela colocou 18 anos. Eu tenho 15 com você. João abaixou a cabeça, as mãos trêmulas pousadas sobre a mesa. O silêncio dele só aumentava. E aumentava a minha angústia. E finalmente ele falou: Graça, eu nunca quis machucar ninguém. Nunca. E por mais difícil que seja acreditar, eu amo as minhas duas famílias. Como assim? Como você ouviu? Eu amo as minhas duas famílias. E como é que você pode amar duas famílias? Normal para mim. Amo as duas famílias. Aquelas palavras dele me atingiram como um golpe. Amar? Ele chamava isso de amor? Como alguém que amava poderia ser tão cruel? Meu coração queria explodir, mas antes que eu pudesse gritar ou chorar, ele continuou: Escuta, Graça, eu sei que parece absurdo o que eu vou dizer, mas eu sempre fui feliz. Aqui com você, com o Paulo, que para mim é meu filho, o Ricardo, a Ana. E da mesma forma eu sou feliz lá, com a Lourdes, em Cuiabá, com a Lourdes, o Luiz Fernando e a Jéssica. Vocês são minha vida. Eu nunca deixei faltar nada para nenhuma de vocês. Ele fez uma pausa, como se esperasse que aquelas palavras, de alguma maneira, fossem me consolar. Eu sei que eu errei. Eu sei que fui egoísta. Mas as crianças, elas não merecem passar por esse choque. Pelo menos não agora. Não agora? Eu interrompi. E quando seria o momento certo, João? Quando eles descobrissem sozinhos? É isso que você quer me falar? Ou você achou que poderia manter essa farsa para sempre? Ele de novo respirou fundo, buscando controlar as próprias emoções. E pela primeira vez em todos aqueles anos eu vi algo no rosto do João que eu nunca tinha visto: o desespero. E ele seguiu: Eu não tenho justificativa. Sinceramente, Graça, eu não espero que você me perdoe. Eu só peço que você pense neles. Pense no Ricardo e na Ana, que estão chegando agora à adolescência e estão numa fase muito delicada. Pense no Paulo, teu filho, e meu filho, por consideração total. Não pense em mim.
Não pense só em você e não pense na Lourdes. Pense nas crianças. Quando ele falou assim, a minha raiva começou a se misturar com uma confusão profunda. Como é que o João podia fazer isso? Apelar para a minha razão, para o meu instinto de proteger os filhos depois de tudo que ele havia feito. Mas no fundo, lá no fundo, bem mesmo lá no fundo, eu sabia que ele tinha razão em uma coisa. Os meninos não podiam passar por esse tipo de trauma. Pelo menos não agora. João continuou como se percebesse que eu estava começando a processar o que ele falava. Graça, eu vou resolver isso com a Lourdes. Eu vou explicar tudo a ela também e pedir que ela faça o mesmo com lá. Não estou pedindo que você me perdoe. Não é isso. Eu só estou pedindo que a gente mantenha calma pelo bem deles. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Como é que ele podia falar em calma? Calma! Como alguém com duas vidas paralelas conseguia sustentar esse discurso de sabedoria e equilíbrio? Eu estava destruída, com raiva, decepcionada. Mas ao olhar para a foto das crianças na prateleira ao lado da mesa onde conversávamos, algo dentro de mim balançou. As crianças eram a minha prioridade. Sempre foram. E talvez, só talvez, João estivesse certo sobre uma coisa. Escândalos e rupturas abruptas poderiam causar ainda mais dor. Eu não podia ser egoísta a ponto de pensar só em mim. Me entendem? Ainda assim, eu não conseguia imaginar como seguir em frente. Como olhar para ele todos os dias e fingir que nada havia mudado. Como viver uma vida onde cada sorriso seu lembraria da mentira que ele escondeu por 15 anos. Eu precisava de tempo, eu precisava pensar, mas acima de tudo, eu precisava proteger os meus filhos. Então eu falei para ele, eu vou pensar, João. Eu falei para ele, a minha voz saiu baixa, quase inaudível, eu vou pensar, João. Ele me olhou com um misto de alívio e culpa, mas não falou nada. Levantou-se, hesitou por um momento, como se quisesse me tocar, mas desistiu. Viu que não era a hora. Subiu as escadas em silêncio e eu fiquei ali na cozinha, sozinha, encarando o vazio. As palavras de Lourdes, as justificativas do João e o peso do que vinha pela frente se misturavam na minha mente como uma tempestade. Eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. Mas uma coisa era certa. Eu tomaria uma decisão e ela seria para o bem dos meus filhos. Nem mais e nem menos do que isso. A descoberta aconteceu em 1985, como eu já mencionei. E durante 1 ano e meio após aquele dia fatídico, a minha vida foi um misto de revolta, resignação e silêncio. João e eu continuamos sob o mesmo teto, mas não dividíamos mais a mesma cama. Eu não conseguia olhar para ele sem sentir o peso da traição. E ele, por sua vez, respeitava o meu espaço. As crianças alheias a tudo seguiam suas rotinas e eu fazia o possível para manter a normalidade. Mas dentro de mim, uma tempestade rugia. João, por outro lado, parecia determinado a provar que ainda era um pai e marido presentes, mesmo que nosso casamento estivesse em ruínas. Ele continuava participando da vida dos meninos, ajudando os meninos com os deveres escolares, indo a jogos de futebol, quando o time de Tupã jogava com o time de Votuporanga, o time do Rio Preto.
Ele ia às apresentações de balé da Ana. Era como se ele tentasse compensar o que havia feito, mas eu sabia que nada poderia pagar o que ele tinha destruído. E com o tempo, algo começou a mudar. Eu não sei se foi o cansaço de carregar tanto rancor ou a percepção de que, apesar de tudo, o João ainda era o pai dos meus filhos e uma figura essencial na vida deles. Aos poucos, eu comecei a baixar minha guarda. Não foi um processo simples e nem rápido. E nem fácil. Foram meses de conversas tensas, de lágrimas e de noites insones. Mas eventualmente eu me rendi. Não por amor, mas por uma espécie de aceitação resignada. Eu sabia que, para o bem dos meus filhos, eu precisava encontrar uma maneira de seguir em frente. E assim a vida continuou. Durante mais de 10 anos, o João manteve as suas 2 famílias. Ele dividia seu tempo entre Tupã e Cuiabá, sempre com a mesma justificativa: os negócios da serralheria. Eu sabia a verdade. Havia sim a serralheria, mas havia Lourdes também. Nós 2, eu em Tupã, Lourdes em Cuiabá, nós 2 de alguma forma aceitamos aquele arranjo. Eu sei que pode ter gente indignada a essas horas. Eu admito que possa ter gente indignada a essas horas, mas eu preciso ser compreendida. Nós 2 aceitamos aquele arranjo. Não éramos amigas, mas havia uma espécie de entendimento silencioso entre nós. Nenhuma de nós queria destruir a vida dos filhos e por isso mantínhamos o segredo. Nem nos conhecíamos pessoalmente. Era um pacto não verbalizado, não conversado, mas poderoso. Os anos passaram. As crianças cresceram. Paulo, meu filho mais velho, se formou em engenharia. Se mudou para São Paulo. Ricardo e Ana seguiram seus próprios caminhos, mas sempre voltavam para casa nos feriados. Eu me agarrava a esses momentos tentando encontrar alguma normalidade em meio ao caos que era a minha vida. E então, em 1996, tudo mudou novamente. 96. Lourdes sofreu um AVC e foi fulminante. E ela infelizmente veio a falecer poucos dias depois. A notícia chegou até mim através do João, que estava visivelmente abalado. Apesar de tudo, eu sabia que ele amava a Lourdes também. Assim como ele dizia me amar. Era uma dor que ele carregava, e por mais que eu quisesse odiá-lo, eu não pude deixar de sentir uma pontada de compaixão. Após o sepultamento de Lourdes, João tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele reuniu os filhos que teve com ela, Luiz Fernando e Jéssica, e apenas confirmou para eles. Vocês vão entender o confirmou, o porquê que eu estou usando essa expressão. Mas ele contou para eles a verdade. Mas foi quase uma confirmação. Na época, o Luiz Fernando já era adulto, a Jéssica também. Ambos ficaram chocados, é claro, mas o João, com sua habilidade de manipular palavras, ele conseguiu convencê-los de que tudo o que ele fez foi por amor. Eu não sei se eles acreditaram, mas aceitaram. Pouco tempo depois, o João trouxe o Luiz Fernando e a Jéssica para conhecerem seus meio-irmãos em Tupã. E foi um encontro carregado de tensão e emoção. Ricardo e Ana, na época do conhecimento, 24 e 21 anos,
Ficaram surpresos, mas de alguma forma aceitaram a situação com maturidade. Já eram adultos. Talvez porque já fossem adultos, talvez porque o João soubesse como conduzir a conversa. De qualquer forma, aquele encontro marcou o início de uma nova dinâmica familiar. Detalhe, até o Paulo veio de São Paulo. Veio participar do encontro. Ele não estava no início do encontro, mas chegou do meio para o fim. E também ficou feliz. Embora ele não fosse sangue dos outros. Eu, por outro lado, observava tudo de longe. Eu não sabia como me sentir. Por um lado, havia o alívio, finalmente ver a verdade exposta. Por outro, havia uma tristeza profunda ao perceber o quanto a minha vida havia sido moldada por mentiras. Mas naquele momento, eu decidi que eu não deixaria o passado me definir. Eu tinha meus filhos e os meus filhos eram tudo o que importava. A minha história tão incomum e cheia de reviravoltas continua a surpreender aqueles que a escutam. Até quem não acredite, a quem admire a minha resiliência, mas todos, sem exceção, se comovem com os caminhos que a vida tomou. A conversa, e é isso que eu quero falar. Eu disse a vocês que foi em 96 que a Lourdes teve o AVC. Mas por incrível que pareça, 3 dias antes da morte dela, 3 dias antes da morte da Lourdes, ela teve uma conversa com seus filhos Luiz Fernando e Jéssica. E isso foi um marco na trajetória das nossas famílias. Há 3 dias do AVC fatal. Talvez ela tenha pressentido algo, porque as suas palavras foram carregadas de significado e deixaram uma impressão duradoura em seus filhos. O Luiz Fernando contou que... O Luiz Fernando, vocês sabem quem é. Filho da Lourdes com o João Batista. O Luiz Fernando contou que, naquela conversa, Lourdes mencionou algo que até hoje mexe comigo. Há 3 dias do AVC dela, ela disse assim para os filhos, Jéssica e Luiz Fernando. Luiz Fernando e Jéssica, filhos. Palavras da Lourdes. Contadas essas palavras pelo Luiz Fernando e Jéssica, mas quem me contou nesse dia foi Luiz Fernando. Filhos, se um dia por alguma razão descobrirem algo sobre a nossa história que o surpreenda, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Marque esse nome. Maria das Graças é uma mulher extraordinária. Eu nunca a conheci pessoalmente, mas sei que ela teve uma força incrível para me ajudar a carregar tudo isso. Ela é parte do motivo pelo qual vocês sempre tiveram uma vida em paz. Respeitem essa mulher, porque ela merece. 3 dias antes do AVC. Se não fosse por essa conversa, talvez Luiz Fernando e Jéssica tivessem questionado o João diretamente sobre a existência dos meio-irmãos quando a notícia chegou até eles. Mas as palavras de Lourdes, sua calma e sabedoria, de certa forma, os prepararam para o que viria em seguir. Após o seu falecimento e o subsequente sepultamento, aí o João revelou a verdade aos filhos em Cuiabá. E eles atrelaram as palavras da mãe, impressionante, 3 dias antes da morte, aos fatos. Pouco tempo depois, aí o João trouxe o Luiz Fernando, a Jéssica, para conhecerem Ricardo, Ana e também o Paulo. Hoje, os irmãos não só se dão bem, mas trabalham juntos e compartilham momentos importantes de suas vidas.
A união que João, na verdade, sempre idealizou, apesar dos métodos questionáveis, tornou-se real. Quanto a mim, ao ouvir as palavras de Lourdes, eu fui tomada por um arrependimento profundo. Por que eu nunca tentei conhecê-la pessoalmente? Me arrependo disso. Talvez pudéssemos ter sido, sei lá, talvez pudéssemos ter sido grandes amigas. Às vezes questiono por que eu deixei que o orgulho e a dor me impedissem de construir uma ponte entre nós. Mas tem gente que diz ao mesmo tempo: não, Maria das Graças, foi melhor assim. A Lourdes, ela era uma mulher forte, assim como eu. Ela também fez sacrifícios pelos filhos e manteve a paz, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Descobrir que ela me respeitava dessa forma foi um misto de conforto e tristeza. Eu sei que as pessoas vão perguntar: e o João, Maria das Graças? Bem, o João seguiu vivendo conosco em Tupã após a morte de Lourdes. Mas ele sentiu muito a morte dela. Se abateu muito depois da morte dela. Ele parecia envelhecer mais rápido depois de tudo. A culpa, a perda e as consequências de suas escolhas deixaram marcas visíveis em sua aparência e no seu espírito. Ele dedicou seus últimos anos a tentar se redimir como pai e, de certa forma, como marido. Eu não sei se ele encontrou a paz que buscava, mas sei que ele amava seus filhos e fazia o possível para manter a família unida. Em 2007, o João faleceu. Em 2007. Fora vítima de complicações cardíacas aos quase 70 anos. Seu funeral foi um momento de união. Todos os filhos estavam presentes. Os de Tupã, os de Cuiabá, o Paulo, portanto de São Paulo, e todos choraram por ele, lágrimas sinceras. Talvez tenha sido o encerramento de um ciclo, uma oportunidade de reconciliação final entre passado e presente. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo uma história cheia de dor, mas também de aprendizado e crescimento. Eu vejo filhos que se tornaram adultos admiráveis e que carregam com eles os valores que eu e Lourdes, de formas diferentes, tentamos transmitir. E por mais difícil que tenha sido, eu sinto que no fim a paz foi alcançada. A minha história não é comum, mas é a minha. É essa. Eu não posso mudar uma vírgula. Foi assim. E acima de tudo, é uma história de resiliência, de amor e perdão. É assim que eu escolho também terminá-la, com a esperança de que, de alguma forma, ela inspire aqueles que a escutam. Respeitando o título deste quadro, é a verdade de cada um. A verdade não é única. Ela é de cada um. Sim, como escrevi, estou pronta para ouvir os comentários de vocês a partir de agora.
dia, Paulinho. Bom dia, Vitória, Rinaldo, toda a equipe. Bom dia, Rafael. Maria Quitéria. Gostei da história. Ela fez o bem continuar, porque na verdade as duas são esposas. E as duas têm filho. Eu achei o máximo. Pode chamar duas pessoas sim. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Rei. Bom dia, Vitória. Bom dia, tudo de capital. Nossa, olha que história de amor, né? Como é que ela passou tudo, mas que mulher maravilhosa, de fé, de resiliência, de tudo. Nossa, é uma lição, viu, pra gente que a gente tem paciência com as coisas. Palavra bonita que esse menino falou, meu Deus, ele toca o coração, viu? É tão bom a gente fazer o bem, ser reconhecida com esse mérito, né? O pessoal hoje tem uns pavês meio curtos, né? Não entende as coisas, né? Tudo bem que ele não foi tão certo, né? Mas uma coisa pode apostar, o amor, né? Que ele falou e sempre ele foi presente, né? Faz parte do sofrimento da gente passar e vencer, né? Pelo amor pra ela, foi uma grande mulher, que ela tá mandando céu. Um beijo pra todos. Eu acho que foi um misto de resiliência, compreensão e inteligência, viu, das duas. Parabéns para as duas, viu? Que Deus abençoe. Bom dia, Paulinho, boa pessoa, meu amigo, meu irmão. Eu sou a Elza Shimokawa de Guarulhos. É uma história muito louca, viu? A pessoa tem que ser muito forte para passar por tudo isso, viu? E aceitar, né? Porque o que aconteceu com ela aceitou, né? Mesmo do jeito dela, ela aceitou. Mas que bom viver em paz, né? Até o dia que Deus recolheu a Lourdes, né? E depois os irmãos se juntaram. Que Deus abençoe a família, né? Não tem muita coisa para falar, né? Só sei dizer que ela foi forte, muito forte. Tanto uma como a outra. É isso aí, meu amigo. All the things you do for me, how you make me feel. But wondering if it's the same for you. But when you're not around, I lose my mind. 'Cause you keep it like a secret. Why won't you reveal it? Just please. Without you, we're just meant to be. I hope you're feeling the same way too. 'Cause every moment you're near, it's far too clear that you took my heart for keeping, and it won't stop beating. Why won't you?